Exato. Quantas vezes eu falava: "Não, não aguento mais", e aí eu peguei um final de semana para espairecer, e na segunda-feira já voltei com outra energia. Uhum. Então, tipo, o empresário ele precisa entender, e eu acho que todo profissional, e por isso que o Uhum. empreendedor tá ouvindo isso aqui e que tomara e que crie consciência, que, cara, descanso é importante. Esse blank Aham. space que você falou, que é justamente, e eu não tinha me atentado a isso, muitas das minhas melhores ideias vêm em momentos aleatórios. Exatamente. Aleatório, do nada, bum, faz o download lá, fala: Uhum. "Caraca, como esse negócio chegou do nada? Eu não estava nem pensando". Exato. Veio uma ideia aleatória, que do nada eu penso naquilo e falo: "Caramba, a solução daquele problema que eu estava super engajado em conseguir, veio agora". Aham. Foi nos momentos de descanso mesmo. Exato. E você tem um método para fazer isso, você ter essa consciência de que essa oscilação entre estresse e recuperação é a melhor maneira de você gerenciar o seu dia. E que você precisa ter um repertório de estratégias de recuperação, porque às vezes, Fê, você vai ter 30 segundos entre um estresse e outro. Às vezes acontecem vários estresses numa conversa. Sim, total. Então, se você se deixar levar pelo momento do estresse, numa inércia, né, tipo, a coisa vai ladeira abaixo, você não vai conseguir tomar as melhores decisões na continuidade daquela Sim. conversa. Então, você tendo a consciência de que: "Puxa, eu acabei de passar por um estresse que exigiu de mim emocionalmente e mentalmente nessa colocação", cara, eu respiro. Eu peço uma pausa na conversa para ir ao toalete. Porque, gente, necessidades fisiológicas todos temos, ninguém vai questionar que Ninguém você vai não questionar, precisa julgar isso. ir ao banheiro. Mas isso é uma pausa estratégica que a gente chama. Pausas estratégicas são as suas estratégias repertoriais, vamos dizer assim, que você tem na sua manga para criar intencionalmente esses espaços em branco que vão te colocar em melhores condições para a próxima tomada de decisão que você tem que fazer. Caramba. E nós, como empreendedores, todo mundo que está ouvindo a gente aqui, precisa aprender a fazer isso de uma maneira intencional, porque se você só descansar quando der, se você só descansar quando tiver tempo, Ferrou. você não vai conseguir trazer o seu melhor nas horas em que você, seu negócio, seu time precisam dos seus melhores talentos. Total. Cara, você falando isso, cara, tá batendo muito forte, porque por muito tempo eu ignorei descanso, esporte, tudo, saúde, tudo. E um tempo atrás eu comecei a fazer jiu-jitsu, comecei, o que foi um esporte que eu gostei muito. Uhum. E, cara, quando eu comecei a fazer esporte, eu falei: "Por que eu não comecei antes?". Não por causa de saúde, sinceramente, nem por causa de saúde, por causa do esporte em si, mas porque o meu rendimento na empresa melhorou. Uhum. E aí eu falo: "Cara, eu era um", vamos falar que vamos falar do meu potencial máximo, eu estava lá um empresário nota 7 porque eu Uhum. não estava descansando. Uhum. Só que às vezes, cara, se você é nota 7 a todo dia, no final você é um líder nota 7, um empresário nota 7. Agora, se no momento de estresse máximo você descansa e consegue voltar a 9, no outro dia você faz um esporte, consegue voltar a 9, no outro dia você vai para 10, e num dia ruim, 7, tudo bem, faz parte, Uhum. mas nesses altos e baixos sua produtividade sobe muito. É. E por mais que o tempo que eu estaria no jiu-jitsu poderia estar trabalhando, Uhum. no final das contas, o fato de eu estar com uma nota média muito maior, o tempo que eu estou trabalhando entrega muito Conta mais muito resultado, mais. conta muito mais Exatamente. resultado. Não são horas trabalhadas, é entrega de fato, né, que é a Exato. eficiência que a gente fala. Então, cara, quero pra gente, a gente já está chegando no final, mas eu tenho 2 perguntas que eu não posso deixar de fazer. Vamos lá. Uma delas é o seguinte: quando a gente você ainda que treina forças especiais dos Estados Unidos e tudo mais, que são essas profissões, qual é o nome que não pode errar? De alta De consequência. alta consequência. Pô, esse é o sonho de todo empresário, de todo líder de equipe, de ter uma equipe alta performance, que todo mundo fala muito de alta performance, mas chegar ali é o que você falou, nos Estados Unidos o coach é muito bem respeitado, nos Estados Unidos no Brasil acabou banalizando e o brasileiro acaba não colocando essa moral que deveria, Uhum. né, mas a gente sabe que alta performance realmente é um estudo complexo e completo, é uma ciência de fato. Uhum. Quando a gente fala: "Ah, eu quero uma equipe alta performance", ponto número um, quando você consegue entender que a tua equipe de fato é uma alta performance, quais são os KPIs que os cheiros que isso vai deixando, que é uma equipe que consegue, não levar para o pessoal, etcétera. Quais são as coisas que uma equipe de alta performance tem como característica? Uhum. E a outra, como trazer uma equipe que não é de alta performance para alta performance? Uhum. Quais são as coisas que a gente poderia, como líder,
estimular nesse time para a gente conseguir trazer eles para essa região aí? Uhum. Eu queria poder dar uma receita de bolo e uma Eu sei que não é resposta mega eu sei que impactante não em é 5 padrão. É, eu sei segundos, que não é padrão. mas vamos lá. Eu vou falar um pouco do que a gente entende que funciona, porque isso é muito da essência do ambiente de alta consequência. Muitas vezes você não vai usar a solução mais sofisticada, você vai usar aquilo que funciona para aquele momento. Então, você ter gente que está disposto a fazer o que precisa ser feito naquele momento é uma das características de uma equipe de alta performance. Que tem até o discernimento de escolher o que fazer, Uhum. né. Então, a gente está falando aqui da capacidade de fazer o que precisa ser feito, da vontade de, às vezes, fazer mal, mas fazer, para você aprender e evoluir da próxima vez, fazer Perfeito, certo e fazer muito bem, e de você não ter o preconceito ou o julgamento por si mesmo e passar por isso muitas e muitas vezes. Esse ciclo de você, qual que é a próxima coisa em que eu vou fazer mal antes de fazer bem? É algo que precisa ser uma disposição comum entre todos os membros do time. Porque senão sabe o que acontece? As pessoas começam a se esconder. Se esconder atrás do medo de assumir risco, se esconder através da falta de o que eu chamo de senso de aventura. A gente vê que as pessoas de alta performance, elas têm senso de aventura, que é você assumir riscos de um jeito calculado. Senso de aventura é isso. Quando você quis, se desenvolver em fazer palestras, em falar melhor, em ser um melhor comunicador, você não foi, na sua primeira tentativa, na frente de uma palestra de uma plateia de 5.000 pessoas, foi? não, de jeito nenhum. Você provavelmente começou com uma plateia menor, Menor, você treinou na frente do seu espelho, você treinou com o seu time, aí você treinou com uma plateia dos seus amigos ou de alguém que te convidou porque te foi uma conhece e sabe da sua trajetória, competência, e gradativamente você foi se expondo a mais e mais riscos, a um risco cada vez numa graduação maior. E é isso que a gente vê nas pessoas de alta performance, essa disposição de passar por esse processo muitas e muitas vezes, de continuar aprendendo a ser ruim para depois ser bom. perfeito, isso é ótimo. E aí, como que você leva um time a Para isso, fazer é. a fazer isso? Eu acredito muito em que a gente ensina tudo menos da vontade para as pessoas. Eu nunca vi ninguém que não tinha vontade receber uma vontade por osmose do seu líder. Então, eu vejo de uma forma muito injusta quando as empresas falam assim: "Ai, todos os problemas da empresa são na liderança, então, o líder precisa aprender a engajar". Sim, ele precisa, as pessoas certas. Perfeito. Então, a empresa, o RH e nós como líderes precisamos ter a coragem e também a transparência de dizer para as pessoas: "Você não é a pessoa certa para este trabalho", o quanto antes. Porque quando a gente não diz, não só a gente está perdendo o nosso tempo, como a gente está perdendo o tempo de todas as outras pessoas que performam bem em volta daquela pessoa. E a gente está perdendo o tempo dela também, porque ela em outro ambiente ou em outro trabalho poderia ser brilhante, É isso, poderia voar. poderia voar. Então, esse nível de coragem e agilidade em identificar e tomar a decisão de: "Eu tenho o time certo". Depois que eu tenho o time certo, eu ensino os meus líderes a levarem esse time. Mas se eu Perfeito. não tenho as pessoas certas, é que nem você pegar um moedor de carne, colocar capim e achar que vai sair carne moída de primeira. Não vai, vai sair capim moído. Sim, Então, para você ter carne moída de primeira, você precisa colocar uma peça de primeira no moedor